Sejam bem-vindos, amados, a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre volume de prismas e cilindros, ok? A princípio, nós precisamos saber do seguinte: o volume de prismas, vamos lembrar o que é prismas, certo? Os prismas são sólidos do grupo dos poliedros, aqueles que têm apenas superfícies planas, certo? Ele tem aí os seus lados, as suas faces, e são superfícies planas, ok? Nós temos aí um prisma de base triangular, para a gente dar uma olhadazinha e uma analisada nele, ok? Então, ó, um prisma reto é caracterizado por ter duas faces paralelas formadas por polígonos idênticos. Então, nós temos aqui ó, o prisma reto. Quais são as duas faces paralelas? Essa daqui, ó, que é um triângulo, e nós temos essa daqui de baixo, que também é um triângulo, tá certo? Que são duas bases e as demais faces formadas por retângulos, que são suas faces laterais. Então, nós temos aqui as duas bases, ó, triângulos, e nós temos três faces laterais aqui, beleza? Que são retângulos nessa situação, tá bom? E aí, ó, em um prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares às bases. Então, nós temos aqui, ó, as arestas laterais, nós temos o que? Elas são perpendiculares à base. Isso aí, nós temos esse prisma reto. Nós temos outros tipos de prisma com bases diferentes. Nós temos ali embaixo ó, o prisma triangular, como vocês viram esse exemplo, é uma base triangular. Temos aí base quadrangular, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. São alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês hoje, tá certo? Então aí, ó, e vamos ver o seguinte, vejam, para calcular o volume, que é o que nos interessa nessa aula de hoje. Para calcular o volume, nós precisamos saber o seguinte, que para calcular o volume é só nós multiplicarmos o valor da área da base vezes a altura desse prisma, certo? E nós temos aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o cubo é um prisma reto cujas faces são todas quadradas. Nós temos aqui ó, 6 faces, é o exemplozinho do dado, né, que nós costumamos ver, certo? O dado tradicional, né, que tem dado agora de tantos lados, mas o dadozinho tradicional de 6 faces, tá certo? E aí, ó, o volume de um cubo é dado por. Então, nós percebemos que ó, é multiplicando a área da base. Lembrem lá, como é que eu calculo a área da base de um quadrado? Lado vezes o outro lado. Então, A vezes A. E multiplico pela altura. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse daqui. E eu posso simplesmente escrever dessa forma, ó. A ao cubo, que é o que? Lado ao cubo. Posso botar também L ao cubo, beleza? E aí eu tenho que o paralelepípedo, vocês vão ver aí também, ó, o volume de um paralelepípedo reto, retângulo no caso, é dado por, vejam só, a área da base, mais uma vez, eu vou multiplicar esse lado vezes esse lado, eu vou ter a área da base e vou multiplicar aqui pelo valor de C, que aqui representa a altura, certo? Então, no mais, de modo geral, para calcular o volume de um prisma reto, eu só preciso fazer o quê? Pegar a área da base e multiplicar pela altura. A área da base vezes a altura, eu já tenho aí o resultado do volume desse prisma reto. Então vamos aí para uma questão prática, né? Trazer para a nossa prática como nós poderíamos fazer. Então eu trouxe um questionamento aí para vocês, ó. A cisterna da Escola Municipal Vicente Ferreira tem o formato de prisma reto, como mostra o esquema abaixo. Calcule o volume da cisterna. Então eu tenho aí, ó, o formato, vamos supor que o formato da cisterna da escola, da nossa escola, seja dessa forma que ela tenha essas seguintes medidas. Nós temos esse lado medindo 6 metros, esse lado 3 metros e ela tem 4 metros de altura ou profundidade, certo? 4 metros. Então, como é que eu faço? Simples, ó, como nós vimos anteriormente, é só calcular esse lado vezes esse lado, eu vou ter a área da base e multiplicar pela altura, ou então multiplicar os três lados, lado vezes lado, beleza? Vamos ver aí como é que fica, ó. O volume eu posso calcular dessa forma, a área da base vezes a altura, ou volume eu posso também calcular lado ao cubo, ou os três lados. Lado ao cubo é 3 vezes o lado. Então, lado, lado e lado. Lado vezes lado vezes lado. Então, eu posso pegar 6 vezes 3 vezes 4 e eu já vou fazer esse cálculozinho aí, ó. Transformando eu vou ter, ó, a área da base. Como é que eu calculo? Que lembrem lá? 6 vezes 3. Então, ó, 6 vezes 3 vezes a altura que é 4. Então, multiplicando tudo isso aí, eu vou ter o quê? 72 metros cúbicos. Lembrem, volume vai ao cubo, área ao quadrado, volume ao cubo. Porque, genericamente,
ou de uma forma geral, é quantos cubos cabem dentro dessa cisterna. Quantos cubos de 1 metro quadrado ou quantos cubos de 1 metro cúbico cabem dentro dessa cisterna. Então, quantos cubos cabem? 72 cubos. Por isso que nós fazemos isso aqui, ó, 72 metros ao cubo, porque cabem 72 cubos dentro desse prisma aí, beleza? Então aí, ó, de modo geral, o volume de um prisma, como nós vimos antes, é calcular a área da base vezes a altura, ou os três lados aí, multiplicando isso tudo aí, beleza? Então vamos ver agora o volume do cilindro. Vamos ver o cilindro. Os cilindros são sólidos do grupo dos corpos redondos, aqueles que têm superfície arredondada. Vejam aí, ó, um cilindro circular reto, ou simplesmente cilindro reto, é caracterizado por ter duas superfícies planas e paralelas formadas por círculos idênticos, que são suas bases. O segmento de reta, que liga os centros das bases, círculos do cilindro, é o eixo do cilindro. Em um cilindro reto, o eixo é perpendicular aos planos das bases. Vamos ver aí, ó, o nosso cilindro. Então, nós temos aqui, ó, como eu disse a vocês, duas bases circulares. Eu tenho esse daqui e esse daqui. Eu tenho o eixo aqui, ó, o meu eixo que une as duas bases. Eu posso também chamar de altura, vai representar a minha altura. E aqui, ó, a planificação, eu tenho a planificação desse cilindro, e aqui eu tenho a área dessa base, eu tenho a área dessa base. E nessa situação aqui, eu tenho também o que? A circunferência, ó. Vejam, aqui é a minha circunferência, ou seja, é, ó, isso daqui, a minha circunferência, a medida desse círculozinho aqui, tá certo? E como é que eu calculo a circunferência? A circunferência é π vezes o diâmetro. No caso, o diâmetro é 2 vezes o raio, por isso eu tenho aqui, ó, 2πr, beleza? 2 vezes o raio, então vou multiplicar tudo aqui, o valor de π, tá certo? Então, e como seria para calcular? Eu quero calcular o volume de um cilindro. Como é que eu faço, professor? Simples. Lembrem lá do volume do prisma. A situação é basicamente a mesma. Como assim? Eu vou calcular a área da base e multiplicar pela altura. No caso, o meu eixo aí, o que une as duas bases. Calculo a área da base, multiplico pela altura, eu já vou ter o que? O meu volume. E aí eu posso considerar o seguinte, ó, lembrem que a área da base, para calcular a área da base de uma circunferência, de um círculo, eu preciso de quê? De πr ao quadrado, o valor de π, que aí eu considero 3,14, certo? E o valor de r aqui, que é o raio ao quadrado, beleza? πr ao quadrado, a área da base. Considerando isso, eu vou ter uma fórmula geral aqui, que eu posso usar para calcular o volume, πr ao quadrado vezes a altura. Lembrem lá, área da base vezes a altura, tá certo? Então vamos ver aí na prática, tomando mais uma vez o exemplo de uma cisterna ou de um reservatório. Vejam aí, ó. Agora vamos considerar um reservatório de base circular. Calcule o volume do reservatório e considere, aí nós vamos considerar π igual a 3,14. Mais uma vez, lembrem lá, o que é que eu vou fazer? A área da base vezes a altura. Como é que eu calculo a área da base? Como é que eu calculo? πr ao quadrado. Então, o valor de π já está aqui, 3,14. O valor do raio está aqui, que é 2. Vou colocar ele ao quadrado e multiplicar o quê? Pela altura, certo? Então, vai ficar assim, ó, πr ao quadrado. Fazendo as substituições, eu vou ter o seguinte, ó, 3,14, que é o valor de π, que eu estou usando aqui considerando. 2 aqui que eu tenho o meu raio ao quadrado vezes 4, que é a altura. Vou resolver primeiro aqui, ó, a minha potência, que fica assim, e agora eu multiplico tudo, 3,14 vezes 4 vezes 4, eu vou ter 50,24 metros cúbicos. Lembrem lá, metros cúbicos, porque eu estou falando de volume, ok? E agora é com você, meu querido e minha querida, você vai dar um printzinho na tela, vai copiar no caderno, vai responder tudo direitinho como você viu aí. Se tiver alguma dúvida, você pode retomar a aula, pode ver a aula de novo, ou pode chamar lá nos nossos atendimentos, todas as vezes que nós estivermos em atendimento, você pode chamar lá e nós vamos tirar a sua possível dúvida, ok? Vai lá, prática. A prática leva à perfeição e nada é melhor do que resolver esses problemazinhos aí para você entender melhor cada situação, beleza? Por hoje é só, meu querido e minha querida, um cheiro no coração e até a próxima. Tchau!